Ave Maria. Agora a Globo, mano. Televisãozinha do caramba, rapaz. Mesmo assunto. Nem aguenta mais não. Vamos mudar, virar o disco aí, Globo. Vamos virar o disco. Virar o disco, virar o disco, virar o disco. Ninguém aguenta mais isso aí. Todo dia o mesmo assunto, o mesmo assunto, o mesmo assunto. Sai fora, ó. Isso é feio demais. Ali um painel lá, ó. No prédio ali que o cara pinta. Outro aqui, ó. Os caras aqui são bons, hein. Tem um aqui que é do arquiteto. Lá o Oscar Neymar. Oscar.